As irmãs Silva Almeida e Elisete Dias, do Rio de Janeiro, com transmissão da web rádio Cristo Consolador, apresentaram um programa simplesmente excepcional. Programa Estudando a Codificação Espírita, Livro dos Espíritos, primeira parte, capítulo 1, de Deus, perguntas de 1 a 3. Estão iniciando o estudo do Livro dos Espíritos. Mas nós queremos convidar você para nos acompanhar nesse programa aqui na página Estação da Luz Espírita. Por quê? Porque nós reunimos aqui o melhor acervo possível de matérias espíritas, livros da codificação, textos, palestras, obras suplementares e agora também a programação da Web Rádio Estação da Luz e da Web Rádio Cristo Consolador. E nós vamos convidá-lo agora para esse programa excepcional, programa Estudando a Codificação Espírita, Livro dos Espíritos, primeira parte, capítulo 1, de Deus. Perguntas de 1 a 3. Silvia Almeida e Elisete Dias, ambos do Rio de Janeiro, transmissão da web rádio Cristo Consolador. Muitíssimo obrigado e vamos ao programa. Olá, queridas amigas, queridos amigos de Ideal Espírita. É com muita satisfação que começamos agora, pela nossa querida Web Rádio Cristo Consolador, mais um programa Estudando a Codificação Espírita, o Livro dos Espíritos, né? Aqui ao meu lado a minha amiga, minha companheira de trabalho, né? Elisete Dias. Oi, Elisete, tudo bom com você, querida? Oi, tudo bem, querida? Tudo bem. Que bom. Vamos aproveitar para já dar as boas-vindas, né, aos nossos irmãos que estão aqui conosco. Vamos lá. Vamos falar aqui com a nossa querida Ana Karina. Oi, Ana Karina. Boa tarde, querida. Que bom que você está aqui, né? Boa tarde, Muito bom. Nossa querida amiga Miriam Becker também. Boa tarde, Miriam. Que bom que você está aqui conosco. Boa tarde, Miriam. Rosa... A Vera Parente. Oi, Vera, como é que vai, querida? Tudo bom? Que bom. Boa tarde, Vera. Nossa amiga Rosa Moledo também. Boa tarde, Rosa. Que bom que você está aqui conosco, né? Boa tarde. Muito bem. Bom, pessoal, como vocês sabem, nós sempre iniciamos com uma prece, né? Então vamos aproveitar para convidar todos, né, que já estão aqui sintonizados com a nossa web Rádio Cristo Consolador, para, junto conosco, elevarem seu pensamento a Deus e nos acompanharem nesta pequenina prece de abertura, ok? Então vamos orar. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça, Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo da humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco esta tarde para nos orientar, nos intuir e nos auxiliar na realização deste programa. Muito obrigada pela presença amiga, muito obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita, que ilumina as nossas vidas. Que nós todos possamos tirar o melhor proveito de tudo que será estudado aqui essa tarde e que nós possamos realizar este programa segundo a vontade de Deus, de Jesus e da espiritualidade superior que Ele coordena. E assim, minhas irmãs e meus irmãos, em nome de Deus, de Jesus e de todos os amigos espirituais aqui presentes, está no ar mais um programa da nossa querida web rádio Cristo Consolador, Estudando a Doutrina Espírita, o Livro dos Espíritos, ok? Vamos dar a nossa boa tarde aqui para Maria Cláudia também. Oi, Maria Cláudia, querida, boa tarde, que bom que você está aqui, né? Boa e agora tarde. vamos pedir à nossa querida Elisete que, por favor, leia para nós um trechinho, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Ok, Elisete? Então vamos lá. Caiu para a gente hoje o capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu pai. No item 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu já vou-lo teria dito. Pois me vou para vos preparar o lugar.
Depois que me tenha ido e que vos houver preparado lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Está em João, capítulo 14, versículos 1 a 3. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Eu esqueci de lhe perguntar, Elisete, se você está escutando o eco. Porque a gente tem que ter cuidado, né? Ai, meu Deus do céu, vamos ter cuidado então com os microfones e lembrar de fechar o microfone uma da outra quando a gente estiver conversando. Eu não sei por que, né? Tá acontecendo isso agora. Pois é, não sei. Espero que os nossos irmãos também não estejam escutando com muito eco, não, porque é muito chato isso, né? Nossa querida Nara também acabou de entrar. Oi, Nara, querida, boa tarde. Que bom que você está aqui, né? Muito bom. Bom, gente, nós hoje, né, vamos iniciar propriamente as perguntas, né, do Livro dos Espíritos. Nós vamos pegar aqui na primeira parte, né, o Livro dos Espíritos, vocês sabem que é dividido em diversas partes. Na verdade, são 4 partes, né? 4 partes, cada uma delas deu origem a um dos livros da codificação, né? Então, a primeira parte, que é essa parte que nós vamos iniciar agora, né? Ela vai posteriormente dar origem ao livro A Gênese, né? E que foi publicada por Kardec em 1868. A segunda parte do Livro dos Espíritos dará origem ao Livro dos Médiuns, que foi publicado em 1861. A terceira parte dará origem ao Evangelho segundo o Espiritismo, que foi publicado em 1864. E a parte 4, né, a quarta parte, dará origem, né, ou melhor, deu origem o livro O Céu e o Inferno, que foi publicado em 1865. Então, nós agora estamos na primeira parte, né, que deu origem justamente à Gênese, e vamos falar nessa primeira parte que trata das causas primárias. Nós estamos no capítulo 1, que vai falar especificamente de Deus, né? Deus, então fala de Deus e o infinito, provas da existência de Deus, atributos da divindade, e vai falar também de panteísmo. Vamos cumprimentar nosso querido irmão Evandro. Oi, Evandro, que bom que você está aqui, querido. Muito bom. Bom, e aí, né, nesse primeiro capítulo que fala de Deus, nós vamos tratar hoje da temática Deus e o infinito. E aí nós temos a primeira pergunta, né? Nós temos aqui a primeira pergunta, que é a seguinte: que é Deus? Observe que Kardec não pergunta nem o que é Deus, o que é Deus, ou quem é Deus, né? A forma como Kardec colocou essa primeira pergunta do Livro dos Espíritos, naturalmente orientado, né, pelos espíritos superiores, que é Deus. E aí você já fica assim, que é, não é quem nem o que, né? Afinal de contas, que é Deus? E aí os espíritos falam o seguinte: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E aí tem uma notinha aqui, né, que diz o seguinte, que o texto, isso é bom para esclarecer quem está, depois vai lendo o livro, né? O texto colocado entre aspas nas respostas, né, em seguida as respostas, é a resposta que os espíritos deram, isso na leitura do livro. Entre aspas, é o que os espíritos responderam exatamente para Kardec após a formulação da pergunta. Para destacar as notas e explicações aditadas pelo autor, quando haja possibilidade de serem confundidas com o texto da resposta, empregou-se um outro tipo menor, uma letrinha diferente, menorzinha, quando formam capítulos inteiros, sem ser possível a confusão,
o mesmo tipo usado para as perguntas e respostas foi empregado. O que ele quer dizer isso? Algumas vezes, né, as respostas dos espíritos estarão sempre entre aspas aqui no livro. E os comentários de Kardec estarão abaixo, né, quando acontecerem, né, num tipozinho diferenciado, para a gente saber que é o comentário de Kardec em cima daquela pergunta, ok? Mas nessa primeira pergunta, que é Deus, os espíritos responderam simplesmente isso. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E aí eu queria chamar a atenção de vocês, porque hoje eu estava observando, né, lendo essas perguntas aqui para o nosso programa, e eu fiquei pensando, gente, esta primeira pergunta de Kardec, né, a resposta que os espíritos dão a ela, justifica o livro inteiro. Justifica tudo o que vai ser dito daqui para frente, né? Justifica, explica, não deixa nenhuma dúvida, fica muito claro. Por quê? Porque nós acreditamos em Deus, né? Se nós acreditamos em Deus, e se os espíritos nos dizem que Deus é a inteligência suprema, né? Não existe nenhum outro ser, não existe nada que seja mais inteligente do que Deus. E partindo dessa premissa de que Deus é o ser, a entidade, Deus é a maior inteligência que existe no universo, e que Ele é a causa primária de todas as coisas, ou seja, o criador de tudo. Se Ele é o criador de tudo e a maior inteligência, tudo que Ele cria deve ser inteligente. Tudo que Deus cria deve ser inteligentemente criado e perfeito. Se Ele é a causa de todas as coisas do universo, tudo que ocorre no universo e, consequentemente, tudo que nos ocorre com a permissão de Deus, né? E se tudo que existe no universo, que acontece no universo, foi criado por Deus, que é essa inteligência suprema, e tudo que acontece conosco também acontece porque Deus permite, e se Deus é inteligência, Ele não faria nada errado, deduz-se que tudo que acontece no mundo está correto. Tudo que acontece no mundo está certo. Mesmo que nós, na nossa pequenez, né, na nossa estreiteza de entendimento, achemos que não está, né? Então, quando a gente vê, de repente, um acidente, uma catástrofe, essa pandemia, né? A gente começa a perguntar, mas onde está a justiça de Deus? Por que isso está acontecendo? Né? Como é que pode uma coisa dessa acontecer? Tantas pessoas desencarnando ao mesmo tempo, o mundo quase que há 2 anos parado, não é? Mas acontece que nós não somos a inteligência suprema, não é? Nós somos, microscópicos, até diria invisíveis, né? Nós não somos nada, poeira cósmica diante de Deus, absolutamente nada. Quem somos nós para questionar a sabedoria divina, não é? Então, se nós temos isso em mente, né, que Deus é a inteligência suprema, né? É a inteligência, a maior inteligência que existe no universo, e que Ele é o criador de todas as coisas. Óbvio que se Ele é inteligente, Ele não vai criar uma coisa que não seja inteligente. Ele não vai criar alguma coisa que não seja útil, não vai criar coisas que não sejam necessárias, né? Não vai criar coisas que não sejam boas, não é? Porque nós vamos ver mais adiante também
que Deus, além de ser a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, também um dos atributos de Deus é a bondade e a justiça, né? Bondade extrema e justiça absoluta. Então, se ele é inteligência, bondade e justiça, tudo que ele faz está certo, né? E aí o que nos resta fazer diante disso? Aceitar, né? Aceitar todas as coisas que nos acontecem, porque nós podemos não entender a razão, né? Nós podemos não entender a razão, mas Deus sabe. Deus sabe. Nós temos uma visão extremamente estreita. Nós só vemos o aqui e o agora. Deus sabe e vê o passado, o presente e o futuro, né? Então ele sabe o que nos convém verdadeiramente. Nós, não temos essa visão, né? E também, né, Silvia? Desconstruindo aquela ideia, né, do Deus de barba sentado lá no trono, né? E punindo, né, fazendo as coisas essa primeira pergunta, ela cai por terra toda essa forma de ver Deus, né? Que a gente vê como mais igual a nós, né? Na semelhança nossa. Quando a gente vê Deus nesse sentido aqui, que os espíritos responderam para Kardec, né? É uma forma muito mais abrangente, né? Aí a gente expande a nossa consciência para entender, né? Pelo menos tentar entender, né? Esse Deus que está sendo apresentado para a gente aqui, né? E aí passa por todos esses princípios que a gente já conhece da doutrina, né? Para entender essa justiça. Como a gente vai entender essa justiça? A gente sabe que tem a imortalidade da alma, né? A gente sabe que o espírito ele não nasceu ali quando ele reencarnou, ele nasceu da mãe, pronto, puro, simples ali, não tem um passado, né? Não teve uma história anterior, né? Então, quando a gente começa a juntar, né, essas coisas, a gente começa a entender melhor essa justiça, a entender o que está acontecendo com a gente. Mas a gente precisa, né, como nos disse Jesus, ter olhos de ver. A gente não pode ficar naquela questão, né, de analisar um ponto só, né? Ah, porque Deus fez isso comigo, porque Deus isso, porque Deus aquilo. Não foi Deus que fez isso comigo, né? Tudo que me acontece faz parte do meu processo, o que eu preciso para evoluir, né? Deus me deu essa oportunidade, né? De fazer diferente dessa vez, né? De tentar melhorar, né? Então, se a gente tem esse entendimento, né? Um entendimento melhor desse Deus, não é um Deus punitivo, não é um Deus vingativo, é o Deus que Jesus nos apresentou, né? Um ser desse soberanamente justo e bom. É esse Deus que Jesus mostrou para a gente, que é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, e aí faz todo sentido, né? Com certeza, com certeza. E é muito inteligente, né? Muito inteligente a colocação dessa pergunta como a pergunta número 1, né? Porque essa pergunta, né? E a resposta, justamente, que os espíritos dão a ela, como eu falei anteriormente, justifica todo o resto, né? Justifica todo o resto, porque como é que você pode, né? Ao mesmo tempo que você admite que Deus é a inteligência suprema, você pode questionar qualquer coisa que Deus faça, não é? Qualquer coisa que Deus faça. Então, realmente, tudo, absolutamente tudo, está certo, né? E é aquela coisa, nós precisamos, né? Deixa eu antes dar um boa tarde aqui para a Rosângela, Rô. Oi, Rô, boa tarde, querida. Que bom que vocês estão aqui, né? Que você está aqui. Bom, e aí, gente, se nós lembrarmos sempre dessa pergunta do número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Se nós colocarmos isso na nossa mente, né, e em todas as situações nós lembrarmos dessa resposta dos Espíritos, que Deus é a inteligência suprema,
e a causa de tudo, né? Que Deus é a causa, a origem de tudo, e que Ele é extremamente inteligente, nós não vamos questionar nada. Nós vamos aceitar de uma maneira muito racional todas as coisas, né? Agora, se você questionar, se você efetivamente se revoltar contra as coisas, você automaticamente, mesmo que diga que acredita em Deus, você não acredita. Você não acredita, não confia, não é? E aí vira coisas antagônicas, né? Porque se você acredita em Deus, você sabe que Deus é a inteligência suprema, a causa de tudo, né? E você não aceita os desígnios de Deus, como é que fica, né? É muito interessante isso. Essa pergunta é muito, muito bem colocada aqui na abertura das 1019 perguntas do Livro dos Espíritos, né? É muito bom. Eu tenho um outro livro aqui que faz uns comentários sobre o Livro dos Espíritos, que é um livro do Djalma Santos e da Ana Maria Spranger, né? Estudando o Livro dos Espíritos. E eles fazem um comentário sobre essa pergunta número 1, quando eles dizem o seguinte: é interessante observar que Kardec não pergunta quem é Deus, aquilo que nós comentamos, né? Quem é Deus, e sim o que é, né? E sim quem é Deus, que é Deus. Excluindo a ideia de uma entidade espiritual antropomorfa, aquilo que a Elisete falou, né? Não existe aquela história do velhinho de barbas, né? Sentado lá no trono e tudo mais, com características humanas, mas indicando uma energia, né? Uma energia de interação universal. Uma espécie, olha que comparação que eles fazem, uma espécie de útero cósmico, fazendo uma analogia, né, do útero feminino é que nascem todas as coisas, né? Então Deus como se fosse um útero cósmico de onde se originam todas as coisas, onde tudo se cria, tudo se mantém e tudo se transforma. A origem e o encontro de todos os seres, né? E observa quando ele diz a origem, né? Porque Deus é que nos cria a todos. E o encontro, por quê? Porque todos vamos voltar para Deus, né? Nós somos criados simples e ignorantes por Deus. E eu sempre coloco assim, como se Deus estivesse assim no alto. E aí pela mão direita saem os espíritos que acabaram de ser criados, né? Pelo lado direito de Deus, pelo lado direito de Deus pelo lado direito saem os espíritos, né? Que acabaram de ser criados simples e ignorantes. E pelo lado esquerdo vão chegar esses espíritos que foram criados simples e ignorantes e que fizeram todo o círculo evolutivo até voltar de novo para o lado de Deus, não é? Então é muito interessante isso quando ele diz, né, que Deus é a origem e o encontro de todos os seres numa união indescritível da mente humana com a mente divina. Né? A mente humana com a mente divina. Deus não age nos seres, mas através dos seres. Né? Ele não age em cima de nós, mas as pessoas, os seres vão se interrelacionando e através dessa interrelação Deus vai se manifestando. Na consciência, né? Imprimindo então na consciência do homem os seus deveres em relação à vida cósmica, né? Olha que coisa linda. A nossa responsabilidade, né? A nossa responsabilidade com relação à vida universal como um todo, né? Então é muito linda essa colocação. E aí a gente vai lembrar que o pessoal costuma dizer assim, né? Uma borboleta bate as asas de um lado do mundo e do outro lado tem um vendaval, né? Essas coisinhas assim que o pessoal costuma falar, querendo expressar, não é? A inter-relação que existe entre todos os seres, todas as pessoas. E nós vemos, né, que tudo efetivamente está muito conectado, né? Tudo está muito conectado. Aquela frase também que todo mundo diz, né? Ninguém é uma ilha,
né? Porque nós vivemos juntos e o que nós fazemos um ao outro, o que nós fazemos à natureza, aos animais, né? Tudo isso vai, de alguma forma, repercutir no todo, né? Repercutir no todo. E isso nos deixa mais unidos, embora a gente não tenha consciência. Por quê? Porque nós somos únicos, né? Nós somos todos originários da centelha divina, somos filhos do mesmo Pai, nós somos membros da grande família universal. Então, o que afeta um vai afetar outro, e no final vai afetar o todo, né? Então, é muito interessante como a gente amplia a nossa mente com essa primeira pergunta do Livro dos Espíritos, né? Como as coisas ficam claras a partir dessa análise mais profunda, né, da resposta e da pergunta a esse questionamento número 1, né, do livro. Mas aí, né, Silvia, a gente tem que estar aberto, né, a desconstruir conceitos, né, que já vêm arraigados de várias reencarnações, e quando a gente se posiciona nesse sentido, né, dessa desconstrução, mas que é uma desconstrução de uma coisa que não estava muito, muito sedimentada em nós, para uma coisa que agora faz todo sentido, né? Eu costumava lembrar que quando eu entrei para a doutrina espírita foi justamente por conta dessas questões, né? Do Deus ser injusto, que um não tem nada, o outro tem uma abundância, né? Aí quando a gente entra para o espiritismo e começa a entender, né? A desconstruir todos aqueles conceitos que a gente tinha do Deus punitivo, do Deus, né? Do Deus malvado, porque chega até em determinados momentos ser malvado, né? Em algumas situações, né? Então, quando a gente abre a nossa consciência, expande, para que a gente possa entender realmente, né, o que, né, que é Deus, né? Aí muda todo sentido. E faz toda a diferença, como você falou, ser a primeira pergunta, né? Exatamente. Deixa eu aproveitar aqui para dar boa tarde para a Renata. Oi, Renata, minha querida, boa tarde. Que bom que você está aqui. Boa tarde, né? Renata. A Nilma Luz também está aqui conosco. Oi, Nilma, que bom, querida, que você está aqui, né? Boa tarde, Nilma. Bom, gente, então vamos agora para a pergunta número 2, né? A pergunta número 2 é o seguinte: que se deve entender por infinito? Que se deve entender por infinito, né? Primeiro perguntou, que é Deus? Né? E aí, agora ele vem e fala, que se deve entender por infinito? Infinito é o que não tem começo nem fim. É o desconhecido. Tudo o que é desconhecido é infinito. Né? Infinito. Aí a gente para pensar, gente, infinito. Aí a gente olha, né? Aí vai lembrar daqueles filmes ou daqueles documentários onde aparece, né, de repente aquelas naves espaciais assim no espaço, né? E você olha aquela imensidão, né? Aquela imensidão. E aí você pensa que a distância da Terra, de repente, sei lá, a Marte ou a Júpiter, é uma distância que você não consegue nem imaginar, né? E nesse transcurso, nesse percurso, tem coisas, né? Continua existindo. Então você pensa assim, em zilhões de astros, né? Bilhões de galáxias, não sei quantos planetas, conhecidos e desconhecidos, né? As estrelas e tudo isso. Você, gente, o que é isso? Isso é infinito, né? Você não consegue ver o início nem o fim dessas coisas, né? Não sabe quando se criou, né? Não tem início, não tem fim, né? E ele fala o que se deve entender por infinito. É o que não tem começo nem fim. O desconhecido. Tudo o que é desconhecido é infinito. Vejamos aqui no nosso outro livrinho o que os nossos irmãos aqui nos falam com relação a infinito. Qual o comentário que eles nos apresentam, né? Ele diz assim:
O infinito só se descortina para o homem depois de muitas experiências no campo da carne e do espírito. E na fase atual, ele ainda não conhece os mistérios de Deus. Com certeza, né? No estágio evolutivo em que nós estamos, nós não conhecemos mais nada, né? Não conhecemos de jeito nenhum os mistérios de Deus, mas sente os efeitos do seu imenso amor, né? Do seu imenso amor, nós sentimos isso como? Nós sentimos isso, vemos na criação, né? Na beleza das coisas, né? Então a gente sente, a gente não conhece Deus, nunca pôde ver Deus, né? Não conhecemos todos os atributos de Deus, conhecemos alguns, mas não conhecemos todos, mas nós percebemos, sentimos o efeito, né, do seu imenso amor pela sua criação, e nós somos criaturas de Deus, né? E é exatamente isso o que nos dá forças, né? Opa, gente, peraí. Exatamente isso, né? O que nos dá forças para continuar, né? Mesmo desconhecendo esses enigmas, porque são muitos, né? Que só aos poucos eles vão se desvendando com o passar dos anos e das reencarnações, né? Ou seja, quanto mais a gente vivencia, né? Quanto mais a gente vive, quanto mais a gente reencarna, mais a gente vai adquirindo conhecimento. E mais vamos evoluindo. E aí é como se fosse aqueles joguinhos de criança, né? Que você anda uma casa, né? Agora você está punido, vai ficar parado nessa casa aqui 2 jogadas, né? Ou seja, cada casinha, né? A gente poderia chamar que é uma encarnação em que a gente vai dar um passinho, né? Para frente. Ou se fizermos alguma tolicezinha, né? A gente de repente vai ficar ali sem evoluir, não vai andar para trás. Nesse jogo não se anda para trás, né? Só anda para frente ou fica parado, né? E conforme nós formos caminhando nesse jogo assim de casinhas, a cada casinha vai se descortinando para a gente um novo horizonte, uma nova realidade, né? Até que ao final do jogo, não sabemos quanto tempo vamos demorar, depende de nós, né? Quanto tempo vamos demorar nesse jogo, nós vamos ao final do joguinho, da nossa trilha, vamos encontrar Deus, né? Vamos encontrar Deus. Então é muito, muito interessante isso, muito interessante essa colocação verdadeiramente, né? Da questão do infinito, né? E a gente, né, Silvia, age como criança, né? Nós somos crianças, né? Como você falou do brinquedo, tem a questão também da gente querer saber tudo e a gente ainda não tem capacidade de entendimento, né? Às vezes a criança faz uma pergunta para a gente em relação a alguma coisa, mas ela ainda não tem um alcance, né? A maturidade para poder entender a resposta, né? Então, às vezes, nessas questões aí em relação a Deus, a gente tem esse mesmo posicionamento, né? A gente ainda não vivenciou, não experienciou bastante para poder entender determinadas situações, né? E aí a gente quer porque quer saber, aí vai lá para os mistérios, porque quer saber os mistérios, mas só que a gente ainda não está preparado, não tem maturidade espiritual para entender, né? E aí a gente fica querendo dar um passo, né? Como você falou, ao invés da gente dar um passo a cada reencarnação, né? Que seria o ideal, a gente quer pular casinhas, né? Já chegar lá na frente e entender, né? E isso é muito nosso, né? Muito nosso mesmo. Pois é, Elisete me lembra, né? A gente pode olhar para as 3 revelações, né? Sim. A primeira revelação de Moisés, a primeira revelação de Deus à humanidade foi Moisés, né? E aí aquelas leis, né? Embora nós saibamos que as leis de Deus, as leis divinas estão dentro de nós, né? Uhum. E que Deus ainda colocou a nossa consciência para gritar quando a gente desobedece às leis. Volta e meia Deus manda, né, alguém, um dos seus prepostos, para nos recordar da sua lei, né? E aí Moisés, lá mais ou menos uns 1400 anos antes de Cristo e tal, veio e recebeu, né, as tábuas da lei, né? Os mandamentos divinos ali.
E recebeu tudo assim muito direto, né? Pão, pão, queijo, queijo, né? Não matar, não roubar, não conquistar a mulher do próximo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, está muito direto. Né? E Moisés estava lidando com um povo, como você falou, né? Um povo extremamente rude, que tinha saído do Egito após mais de 400 anos de escravidão, né? Era uma multidão enorme, cerca de, no total deveria ser mais ou menos uns 2 milhões de pessoas que estavam caminhando. Imagina você guiar 2 milhões de pessoas rudes, ignorantes, sem princípio, sem coisa alguma, né? Então ele precisou mostrar que tipo de Deus para aquelas pessoas. Um Deus rigoroso, um Deus punitivo, né? Um Deus que incutisse medo às pessoas. Porque somente assim ele conseguiria controlar aquela turba enlouquecida. Né? Aquela turba enlouquecida. Então, naquele momento, a humanidade, ela precisava ter aquela noção de Deus. Um Deus vingativo, um Deus que punia se você não obedecesse às suas leis que haviam sido ditadas para Moisés lá no Monte Sinai, né? Então é muito interessante isso, porque aí, passado esse primeiro momento, né, 1400 anos depois, Deus nos manda Jesus, né? O espírito mais evoluído que já encarnou aqui na Terra. Jesus, observa bem, Jesus não reencarnou aqui. Jesus encarnou, né? Não reencarnou porque Jesus jamais tinha estado aqui na Terra antes, né? Jesus, quando o nosso planeta foi criado, ele já era o espírito elevado que ele é. Já era Jesus. Tanto que recebeu de Deus a incumbência de criar o planeta, este planeta onde seriam aqui alocados diversos espíritos, diversos filhos de Deus, né? Diversos seres da criação divina. Né? Então Jesus já era Jesus antes mesmo do planeta existir. Né? E aí naquele momento, Deus, na sua infinita misericórdia, nos manda quem? O governador do planeta. Né? Nos manda Jesus para exemplificar e reafirmar tudo aquilo que ele já havia colocado dentro de nós, né? E que Moisés já havia falado, mas agora vinha Jesus para apresentar o Deus amoroso, o Deus Pai, o Deus bom. Por quê? Porque naquele momento a humanidade já tinha capacidade de apreender esta real face de Deus, do Deus Pai, né? Do Deus Pai. Então, mesmo ainda sendo bastante atrasada, mas era muito mais evoluída do que aquela do tempo de Moisés, né? Inclusive, tinha a noção do Deus único, o que já era um grande passo, né? Numa época em que todos os povos, as civilizações acreditavam em vários deuses, né? Adoravam ídolos e deuses diferenciados e tudo mais. O povo de Israel era o único que tinha a noção do Deus único, né? Então foi ali que Jesus veio, né? Porque, como a gente costuma dizer, o terreno ali já estava preparado para a semeadura, né? Mesmo que não tenha frutificado de imediato, mas pelo menos o terreno já estava bom, né? E aí tivemos ali Jesus, né, conosco, trazendo a ideia do Deus, né? Do Deus amoroso, do Deus bom, do Deus Pai. E aí a gente vai lembrar o seguinte, que Jesus também não pôde, naquele momento, revelar tudo. Ele não pôde dizer tudo, porque naquela época também nós, né, a humanidade, não tínhamos capacidade de entender. Então, toda essa questão espiritual, né, de sermos espíritos imortais, Jesus não falou abertamente pela nossa dificuldade de entendimento. Aí vamos nos lembrar de Nicodemos,
né? Quando Nicodemos era um doutor da lei, e Nicodemos vai perguntar a Jesus. Jesus havia dito, né, que para ver o Pai era necessário nascer de novo. E Nicodemos não entendeu. Como é que eu posso renascer de novo, né? Vou entrar no ventre da minha mãe já sendo um homem velho? Como é que é isso, né? E aí Jesus diz para ele: se você que é doutor da lei não sabe, né? Então a gente vai com isso ver, né? A maior prova é essa, que Nicodemos, um homem culto, um doutor da lei, não entendia. Né? Não entendia como aqui Jesus disse que era necessário nascer do corpo e do espírito, né? Da água e do espírito. Né? A água simbolizando a matéria, né? E o espírito simbolizando o espírito. E é muito interessante isso, né? Muito interessante. E depois dessa fase, dessa segunda fase, quando Jesus disse que não, né? Que não poderia dizer tudo, que nós não teríamos capacidade, né? De aprender, mas ele nos prometeu o Consolador, né? Eu pediria ao Pai que vos mande um Consolador que ficará com vocês até o fim dos tempos, né? E aí, 1857 anos depois, né, os Espíritos do Senhor, as virtudes dos céus, né, começam a espocar em todo o planeta, nos trazendo as mensagens, e nós temos aí a terceira revelação, que é a doutrina espírita, né? Muito, muito bom, né? Nos revelando tudo, e aquilo que Jesus não pôde dizer, não pôde falar abertamente, os espíritos nos disseram. Mas mesmo a terceira revelação, né? Tem uma perguntinha ou outra aqui do Livro dos Espíritos, que os espíritos vão dizer para Kardec: é isso aí, pronto. É o que você precisa saber agora. O que você tem capacidade de entender agora é isso. Né? É isso. Porque se nós começarmos a pensar em algumas coisas, a gente fica pensando, e se a gente começa a pensar muito naquilo, a gente vai dar um nó na cabeça, porque nós não temos entendimento para aprender determinadas verdades. Né? E aí tem gente que diz assim: ah, não, me explica que eu sei que eu vou entender. Né? Tem gente que fala isso. Não, esse negócio de dizer que eu não vou entender. Quem fala que eu não vou entender? Pode me explicar que eu vou entender. Não entende, gente. Não entende. Não entende porque está muito acima da nossa capacidade de apreensão. Para você ter uma ideia, pega um exemplo. Pega uma pessoa da época de Cristo, tá? E leva para ele um celular ou um aparelho de TV que você conseguisse ligar naquela época com bateria, com o que fosse, e tenta explicar para aquela pessoa o que é aquilo. Você acha que ela vai entender? Você vai passar a vida inteira explicando, ela não vai entender. Porque ela não tem vivência suficiente para entender aquilo. É o que acontece conosco. Algumas coisas nós não temos vivência para aprender. E aí a gente pega também o livro Nosso Lar, né? Que foi ditado para Chico Xavier na década de 40 do século passado, né? E que, quando saiu, muitas pessoas acharam aquilo ficção científica, né? Difícil de entender, difícil de aceitar, difícil de acreditar. Eu lembro, até hoje eu lembro, a primeira vez que eu li o livro Nosso Lar, eu fiquei cheia de dúvidas. Falei, gente, isso foi há 30 e poucos anos atrás, tá, gente? Eu falei assim, meu Deus, isso aqui tá muito estranho. Isso aqui tá muito louco pra minha cabeça. Não é possível que isso. Mas se Chico tá ditando isso, meu Deus do céu. Chico tá dizendo, isso deve estar certo. Porque Chico aqui tá ditando. Eu sempre tive, assim, muita confiança, né? Na mediunidade de Chico Xavier. Mas aquilo me deixou muito confusa. Hoje, ler Nosso Lar é a coisa mais banal pra mim. Ali não tem mistério nenhum. Não é? Mas há 30 anos atrás foi difícil para eu entender e aceitar. Imagina, há 2000 anos atrás, alguém explicar um celular. Por mais que você queira, você não vai entender. Não tem condição. Então nós temos que nos submeter a isso. Como costuma se dizer no ditado popular, colocar o nosso chapéu onde a gente alcança. Não adianta querer entender coisas que a gente não tem capacidade mental,
né, experiência de vida suficiente para entender. Não adianta, a gente vai se enrolar todo e não vai conseguir entender, né? Bom, pessoal, vamos agora à terceira pergunta de hoje, né? A terceira pergunta é a seguinte: poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? Olha só o que primeiro ele fala, o que é o infinito, né? O que se deve entender por infinito? Na pergunta 2. Aí os espíritos falam, o que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo o que é desconhecido é infinito. Aí Kardec vai na esteira desta resposta e pergunta, poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? Deus é o infinito, gente? Será que é? E aí os espíritos dizem, definição incompleta. Definir Deus como infinito é uma definição incompleta. Aí eles vêm e arrasam logo, né? Pobreza da linguagem humana. Vocês não têm palavras. Aí vocês falam uma besteira dessa. Assim, discretamente foi isso que eles disseram, né? Vocês não têm nem vocabulário, quer saber? Quer entender Deus, né? E aí eles falam, essa definição, dizer que Deus é infinito, é uma definição incompleta, resultante da pobreza da sua linguagem, da pobreza da linguagem humana, que é insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Gente, como é que eu vou dar um nome para uma coisa que eu nem sei o que é? Né? E isso também, né, nós vemos algumas vezes nas obras de André Luiz. André Luiz algumas vezes quer nos descrever alguma coisa que existe lá no plano espiritual e ele diz assim, olha, eu não tenho como falar. O mais próximo que eu posso chegar para vocês tentarem entender é disso assim, assim. Né? Então são muitas coisas. Imagina. Aí vai você lá para 1500, né? Quando Cabral navegava, né? Vinha da Europa aqui para a América do Sul, veio para cá, naqueles barcos extremamente frágeis, que era tipo assim, você ia, mas não sabia se voltava nem se chegava no lugar, né? Porque normalmente afundava no meio do caminho. Aí você vai e tenta explicar para Cabral o avião. E aí? Dá para ele entender? Primeiro que você não vai ter nem a palavra, você vai ter uma coisa, né? Porque que palavra que você vai inventar para poder explicar? É mais ou menos assim, gente. E você acha que um navegador, né, do século XIV, século XIV não, século XVI, né, do século XVI, tem capacidade de absorver a ideia, o mecanismo, a tecnologia por trás de um avião, de algo mais pesado que o ar, voar? Né? Gente, é muito complexo, né? É muito complexo. Então é muito interessante. E aí ele vem e diz, né, de uma maneira muito interessante, os espíritos dizem que definir Deus como algo infinito é uma definição incompleta, resultante da pobreza da nossa linguagem, né? Que é insuficiente para definir o que está acima do nosso linguajar comum, do nosso vocabulário. Nós não temos vocabulário para definir efetivamente Deus, né? E a definição que os espíritos deram foi assim, o máximo que a gente podia entender. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E aí Kardec faz uma observação. Deus é infinito em suas perfeições. Né? Então Deus, como ele é inteligência suprema, ele não faz nada de errado. Então tudo que Deus faz é perfeito, é correto. Né? Então Deus é infinito, sim, mas ele é infinito em suas perfeições. Mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela própria coisa, né?
ser infinito é um dos atributos de Deus, mas Deus não é o infinito, né? É uma característica de Deus. Então ele diz, dizer que Deus é o infinito é tomar um atributo de Deus, uma característica de Deus, né? Pelo próprio Deus. É definir uma coisa que não está conhecida por uma outra que não o está mais do que a primeira. Ou seja, você não sabe nem direito o que é infinito, vai dizer que Deus é infinito, você não sabe nem direito o que é infinito, nem direito o que é Deus, como é que você vai fazer isso? Você vai dar um nó na sua cabeça, né? Você vai dar um nó na sua cabeça. Então eu acho, gente, para bem do nosso entendimento, para o bem da nossa sanidade, a resposta dos espíritos, né? Que Deus é a inteligência suprema, causa de todas as coisas, causa primária de todas as coisas, é uma resposta muito boa, né? Muito boa, que engloba tudo e que a mim deixa bastante satisfeito, né? Para mim basta. Basta saber que Deus é a inteligência suprema, que é a causa de todas as coisas, né? E para mim está muito bom. Vamos ver aqui o que o nosso amigo aqui comenta a respeito dessa questão número 3, né? Qual o comentário, né? Quando disse que é uma definição incompleta dizer que Deus é infinito, definição incompleta, pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da nossa linguagem. O comentário é o seguinte: as perfeições divinas é que são infinitas, né? As perfeições de Deus são infinitas. Ou seja, Deus é perfeito em tudo, tudo que Deus faz está ótimo, está perfeito, é mais do que maravilhoso, não tem o que contestar. Então as perfeições divinas é que são infinitas. Mas no estágio atual, nós não temos condições de avaliar os atributos de Deus. Nós não temos condições de avaliar os atributos da divindade e sim compreender o seu imenso amor pela humanidade terrestre. Nós não sabemos. Deus tem inúmeros atributos que a gente não faz nem ideia. Mas uma coisa nós podemos entender: Deus nos ama profundamente, né? Deus nos ama profundamente. Diz-se infinito por falta de uma comparação mais adequada, né? Para as virtudes de Deus, que constituem um patrimônio, né? Que aos poucos nós vamos alcançar. Como eu falei, né? A gente começa simples e ignorante, vai passando por inúmeras reencarnações, adquirindo conhecimento em cada uma delas, até chegar ao estágio de plenitude, né? De plenitude, então, nós já vamos ter adquirido muito conhecimento, né? Aos poucos iremos alcançar, depois das muitas reencarnações que devemos experimentar no campo da carne, até atingirmos o nível moral necessário para a nossa iluminação espiritual, né? E nós sabemos que a nossa evolução, ela é moral e intelectual, né? São as tais famosas duas asinhas, né? Normalmente, nós desenvolvemos muito a asa da intelectualidade, a da moralidade, coitadinha, fica atrofiada. Aí a gente não consegue decolar, né? A gente não consegue alçar um voo. Mas ao longo de todas as encarnações, nós iremos fatalmente, isso não tem por onde fugir, nós iremos desenvolver as duas asas, né? Por enquanto a gente está cambeta, né? Porque a gente tem a da intelectualidade bem desenvolvida, a moralidade tadinha, toda atrofiada, a gente não consegue decolar. Mas, como nos diz Joana, né? Como nos diz Joana, o nosso destino é a plenitude, né? É a plenitude, é a evolução, é a perfeição, né? A Maria Cláudia está nos dizendo aqui o seguinte: eu sinto que não tenho capacidade para entender Deus. Esses atributos dados pelos Espíritos já me auxiliam. Exatamente, querida, porque você veja bem, é aquilo que eu comentei, não é? Se você coloca na sua cabecinha
que Deus é a inteligência suprema. Nada, nenhuma coisa, nada que possa você imaginar é mais inteligente que Deus. E que Deus ainda é a causa inicial de tudo, ou seja, é a origem de tudo que existe no universo, né? Você junta as duas coisas, né? Deus criou, tudo que Deus criou tem uma razão de ser. Tudo que Deus criou, Ele criou porque tinha um fundamento, uma razão de ser. Deus não cria nada inútil, não é? Deus não cria nada inútil. Tudo que Ele cria é perfeito, é útil, é necessário, né? Tudo que acontece, acontece porque Deus permite. E a partir desse entendimento, a gente aceita todo o resto, né? Todo o resto, né? Então é muito interessante. Nós não precisamos, né, mergulhar muito mais fundo na definição de Deus. Isso que os Espíritos disseram, para a nossa capacidade intelectual, é mais do que suficiente, né? Mais do que suficiente. Deus é a inteligência suprema. E é Ele que cria tudo, Ele que comanda tudo, Ele que gerencia tudo. Então está perfeito. Se alguém dissesse para você assim, né? Fulano, olha só, aqui eu vou te colocar nesse trabalho com a pessoa mais inteligente, mais conhecedora desse assunto. Você ia ficar tranquilo, não ia? Você ia chegar ali, se submeter às orientações daquela pessoa, né? Aceitando que tudo que ele dissesse, por mais estapafúrdio, de repente, que pudesse ser no seu entendimento, mas você iria confiar que ele é o bambambam no assunto. Você não sabe nada, mas ele sabe, né? E aí você entrega. É assim que nós temos que nos colocar. Nós não sabemos nada, Deus sabe tudo, né? Então... Silvia, e às vezes é parte muito do nosso orgulho, né? Porque nós queremos saber tudo, dominar tudo, né? Então, quando tem alguma coisa que a gente ainda não consegue, né? Ainda não tem o entendimento, a maturidade necessária para entender, a gente não aceita, que a gente quer saber tudo. É a tal da asinha, né? Da intelectualidade que fica ali, né? Não, mas tem que saber. Então, quando eu assumo que eu não tenho condições de entender, né? E aí eu vou procurar uma outra inteligência para entender, porque essa inteligência, né, física aqui, ela não me permite. Eu preciso de uma outra inteligência, né, para poder perceber, né, esses atributos, essas qualidades aí divinas, né? Mas eu acho que é muita coisa do nosso orgulho, né? Da gente querer saber tudo, né? Com certeza, Elisete. É o orgulho, né, que se antepõe à humildade, né? Nós precisamos esmagar esse orgulho e fazer sobressair de nós a excelente virtude da humildade. Porque aí nós vamos ter a humildade de reconhecer que nós não sabemos tudo e não temos condição de saber, porque não iríamos entender, né? Mas vai dizer para muita gente aí isso. Você não consegue entender. Tá me chamando de burro? Não é? Muitas pessoas já viriam dessa maneira, né? Quando efetivamente sim. Não é que você seja burro. Você simplesmente não tem a capacidade de entender ainda, né? Porque nós sabemos, né, que o nosso cérebro tem inúmeras capacidades que não estão desenvolvidas ainda, no grau evolutivo em que nós estamos como seres humanos, né? É a mesma coisa, você pega uma criancinha de 1 aninho de idade e tenta explicar para essa criancinha de um aninho de idade uma equação de 2º grau. Coitadinha. Você vai passar o dia inteiro explicando para ela como é que funciona essa história da equação do 2º grau e ela não vai entender. Ela não está ainda suficientemente desenvolvida, né, para entender. É a mesma coisa que acontece conosco. Nós não temos capacidade de entender muitas coisas, porque o nosso espírito, abrigado neste corpo físico, nestas condições, não
tem capacidade de entender muitas coisas, né? O instrumento de comunicação que nós temos hoje, bastante de acordo com o nível evolutivo do nosso espírito, não tem capacidade, né, de entender. É isso que a gente precisa compreender, né? Gente, o nosso tempo meio que acabou, né? Estamos no finalzinho do nosso programa hoje. Acho que foi bastante interessante, né? As nossas conversas hoje sobre esse iniciozinho do Livro dos Espíritos, né? Essas primeiras 3 perguntas, Deus e o infinito. Pergunta, que é Deus? Que se deve entender por infinito? E poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? Foram 3 perguntas muito interessantes, que nós tivemos muitas coisas para comentar e para meditar sobre esse assunto, né? Esperamos que todos tenham compreendido e todos aqui vão ter algumas coisas para pensar, né? Nesse final de semana sobre essas 3 perguntinhas. Peguem seus livrinhos dos espíritos, releiam essas perguntas e meditem, né? Meditem sobre elas, meditem sobre as respostas que os espíritos nos deram para esse início, né, de livro tão maravilhoso, né? Maria Cláudia diz assim, gratidão, grata pelos estudos, que bom, querida. Vera Parede, muito bom. Renata nos desejando um bom final de semana. Obrigada. A todos, obrigada, querida. Então, meus queridos, nós ficamos por aqui, chegando ao final do nosso programa, né? Um ótimo final de semana para todos. Fiquem com Deus e até a próxima semana, né? Com mais um estudo. Até a próxima dos semana. Espíritos. Tchau, Elisete, minha amiga. Tchau, Tchau, todos, querida. gente. Tchau, Tchau, gente. Tchau.